tentou capotar o carro e não conseguiu. Eu falei, tu sabe que Deus tem um plano na tua vida? Ele assim, mas eu vou para a igreja e eu não vejo as coisas mudar. Eu assim, mas tudo tem um processo. E uma palavra que eu falei para ele, eu falei para uma jovem que me chamou à tarde com a situação parecida. Desistir não resolve o problema. Meu Deus. Ah, eu tenho um problema e eu quero desistir. Desistir não resolve o problema. Tem vezes que a gente está fraco, tem vezes que a gente não acorda animado. É o dia mal que Paulo diz. O dia mal vai chegar. Só que a gente tem que estar estruturado. E aonde? É na oração. É na busca, é na presença. Ah, ele ainda falou, mas eu não tenho força. Assim, vai sem força. Vai, mas vai. Ah, mas eu tô quebrado. Vai quebrado. Vai quebrado. Uma hora que Deus olhar para mim, uma hora que Deus olhar, a situação vai mudar. A gente sabe o poder que há na palavra. Foi a palavra que nos alcançou. Então a gente tem que dar crédito para a palavra. E o conselho que eu deixo é a oração, irmão. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. É fraco, mas entra no quarto, fecha a porta. Nem que não tenha uma palavra para falar. Chora. Chora, chora, se derrama. Que de repente desce uma presença no quarto. Eu já passei por isso. Eu já passei por período da minha vida que eu não conseguia orar. Só porque eu entendo que no começo, é aquilo que eu te falei, que a oração vai sustentando, irmão. Vai sustentando. Paulo ele vai escrever dizendo assim, ó, orar sem cessar. Ele tinha autoridade para dizer isso. Por quê? Porque Cristo mudou a vida dele. Cristo desceu para ter um encontro com ele. E quando a gente ele só teve um encontro com Cristo, a primeira coisa que ele fez foi ir para a oração. O texto diz de Atos 9 que ele fica 3 dias jejuando e orando. Então é por isso que ele vai dizer orar sem cessar. Certa feita, Paulo olha para um povo perdido e diz assim, ó, ei, sejais os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo orava. Cristo orava. Certa feita ele vai dizer, eu já fui crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se alguém que tiver alguma dúvida, olha para o meu corpo que eu carrego comigo as marcas de Cristo. Então nós temos que carregar as marcas de Cristo. Aquilo que Cristo fez é o nosso maior exemplo. A gente tem que seguir. Jesus orava. Tem algo que eu falo que é interessante, irmão. Quem não tem tempo para orar na terra não quer morar no céu. Porque se a gente não tem tempo para orar, o que a gente quer fazer lá? Verdade. Se a gente não tem tempo para Deus, nós não éramos nada. Estava num charco de lodo. Mas aquele que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou de si mesmo, desceu, olhou para nós. Olhou para alguém que está nos assistindo aqui essa noite, nos escolheu. Nos fez uma promessa, colocou uma unção sobre a nossa vida, nos colocou de pé. Se nós não tiver gratidão por esse Deus, nós vamos ter gratidão pelo quê?